nossa aula agora vai ser sobre identificação e avaliação de oportunidades inovadoras. Vamos começar a olhar como sua empresa ou seu agora novo mindset vai começar a pensar em oportunidades. Então, quando a gente está falando aqui, essas ou as organizações exponenciais, elas não têm medo de se reinventar. Então, pivotar é sobreviver e é isso que a gente vai estar olhando aqui. E como é que eu estou falando sobre sobreviver, pivotar? Se você ainda não conhece essa palavra, pivotar a gente usa muito no ecossistema de startup, quando a gente fala sobre mudanças estratégicas. Esse pivotar é como é que eu mudo alguma coisa a partir de análise. Lembra das aulas anteriores que a gente falou sobre análise, monitoramento, mapeamento. Então, quando você tem esses mapeamentos estruturados, esses dados na sua mão, você vai saber os pontos que você está acertando e os pontos que você está errando, o que vai conseguir te levar para um caminho mais eficiente. Então, pivotar vai ser sempre sobreviver. É saber mudar. É saber se reorientar dentro de um processo de gestão, o que não é nada fácil. Então, vocês não acham que uma empresa que tem mais de 100 anos vai estar funcionando como desde o seu primeiro ano. Então, muitas mudanças tiveram, muitas mudanças de mercado também houveram. Então, é isso que a gente vai estar olhando aqui nesse ponto. Então, nessa estrutura, a gente trouxe aqui alguns métodos de você identificar oportunidades. Você está vendo que a gente está aqui explicando na aula formas de você usar, técnicas e estratégias e métodos dentro da sua estrutura de negócio ou de aprendizado para você ser mais eficiente também na gestão. Então, toda gestão ela também tem pontos que você tem que analisar e estudar. Então, aqui é o ponto que a gente vai estar olhando para isso. Então, quando eu estou falando de análise de tendências, a gente já mencionou isso rapidinho em outra aula, mas você realmente vai ter que estar pensando e estruturando o que é que vai vir de tendências emergentes e futuras. Como o mercado vai se comportar, como o mundo está passando, porque aqui você consegue criar novas oportunidades. Tá? Então, nessa estrutura, a gente vai estar pensando aqui na pesquisa de mercado. Então, na pesquisa de mercado e no relatório de tendências, você sempre está olhando aqui em como a região, o mercado, você pode definir quais dessas pontos você vai estar olhando vai estar se comportando. Então, você também tem fontes confiáveis, mas você pode fazer uma pesquisa, o que pode ser mais caro também. Monitoramento de redes sociais e mídias digitais. Então, a gente consegue analisar aqui a partir de threads e de tags também, análise e discussões ou algumas menções do que estão sendo feitas. Então, só tenham cuidado para não, a partir dessas análises, vocês criarem vieses que podem conduzir para decisões ou informações equivocadas. Tá? E para isso vocês conseguem ter algumas ferramentas também para utilizar essa pesquisa. Entrevistas e grupos focais, algumas empresas de publicidade, consultorias executam, e alguns softwares também. Então, vocês conseguem realizar essas entrevistas com especialistas da indústria e do mercado, então vocês conseguem ver essa análise de tendência. Quando a gente está falando aqui também em formas de você chegar a usar essa estrutura, a gente vai ter uma das ferramentas muito utilizadas no ecossistema de inovação, que vai ser o brainstorming e a ideação. O que é isso? Você deixar as pessoas livres para pensar, as pessoas livres para criar. Então, elas soltam suas informações, suas ideias, sem controle, sem baliza. Por quê? Porque, às vezes, uma informação que você acha que é equivocada ou está sendo muito ridícula, ela pode combinar com outra informação e criar estratégias muito mais reais, complexas e eficientes. Tá? Então, aqui eu tenho dessa técnica de brainstorm, tem um brainstorm livre, então são quando as pessoas começam a dar ideias, falar. Uma das técnicas usadas muito é quando a gente está usando post-it, então você já viu aquela piadinha de isso não se resolve só com post-it, porque o post-it aqui é uma ferramenta, que são esses papeizinhos usados só para a gente dar as ideias. Então, daí eu escrevo, filtro, redesenho, redireciono, e a gente vai criando várias ações, como um brainstorm estruturado, que vai ter fases de análise, de preenchimento dessas ideias que vão sendo soltas. O Scamper
que é uma ferramenta que a gente vai explicar um pouquinho para vocês mais à frente, mas ele é voltado dentro dessa ideação com algum produto definido, onde eu posso substituir algo, combinar algo, adaptar, modificar, propor novo uso, eliminar ou reorganizar. Então, a gente vai ver um pouco mais, com mais conteúdo aqui dentro desses campos. A gente já mencionou isso em aula anterior, mas só para alinhar, o benchmark vai ser uma prática de compartilhar práticas e produtos de organizações e aqueles líderes de mercado ou concorrência para que você consiga entender qual é a sua melhoria ou qual é a inovação que você pode fazer ou como eles estão fazendo. Tá? Então, aqui você pode fazer análise comparativa, o seu produto com produto em análise. Pode também fazer visitas, estudos de caso. Então, hoje, onde eu faço uma gestão de hub de inovação, eu recebo muitas visitas de outras empresas que querem montar seus próprios hubs, que é uma infraestrutura de conexão de inovação, onde tem startups e corporações, para poder fazer essa análise aqui a partir de visitações e olhar como são suas operações e suas análises. E parcerias e colaborações que a gente chama aqui do Mente a partir de um collab para compartilhar conhecimentos e práticas já geradas e desenvolvidas. Outra metodologia muito utilizada quando a gente está falando de operação inovadora é o Design Thinking. Então, o Design Thinking ele é muito usado dentro de estruturas de inovação, porque a gente vai estar olhando numa abordagem centrada no ser humano. Ele é voltado a pensar e identificar os problemas e gerar soluções inovadoras. O que seria isso? É você pensar agora como design thinking, pensar como designer. Como é que a forma de fazer, a forma de usar vai estar alinhado com o seu novo produto, ou com aquele produto que você está colocando, ou serviço, né? Ou processo. Então, a gente pode modificar aqui produto, serviço ou processo. Então, para essa análise aqui, como a gente falou desde o começo da aula, tudo é muito voltado no ser humano. A gente está pensando aqui sempre em pessoas. Negócios são para pessoas, de pessoas para pessoas. Então, a gente está pensando em sim, como esse cérebro funciona e como tudo isso se compila. Então, no Design Thinking, quando eu estou pensando em design, eu tenho que pensar na empatia daquelas pessoas. Então, ter um entendimento bem profundo dessas necessidades e desejos dos usuários. E lembrem, necessidade é uma coisa, desejo é outra coisa. Necessidade é o que eu preciso comer. Mas o meu desejo é comer um croissant de Nutella. Mas se eu comer um pão com queijo, resolve o meu problema da fome, de comer? Resolve. Tá? Então, necessidades e desejos são diferentes. O que pode mudar em várias e várias coisas e decisões. E aí, nessa empatia, você pode ter entrevista, observação, alguma imersão também, dentro do contexto que o usuário está experimentando ou do mundo que você está querendo provar. A gente daí também tem que ter uma definição do que você está querendo, então ter uma formulação clara do problema, e daí também dos desafios que vão ser resolvidos, porque não existe você entregar um produto para todo mundo, porque se é de todo mundo, não é de ninguém. Se é para todo mundo, não é para ninguém. Então, quando está muito claro o que é que você vai estar pensando, então, eu vou melhorar esse passador de slides. Então, tudo muda aqui. Então, qual a experiência, como é a pegada, que momento está sendo utilizado, como é o movimento que é feito. Então, esses pontos você tem que estar colocado dentro da definição do problema. O problema é melhorar a usabilidade deste passador. Então, a gente vai fazer toda uma sessão de Design Thinking para melhorar essa usabilidade, tá bom? Ideação, então, como a gente já viu ali no brainstorming, a ideação, Design Thinking, ele só funciona quando você solta as ideias, solta as mentes e estimula as pessoas a pensarem de formas variadas, diversas e criativa. E daí a gente vai ter uma última etapa que a gente chama de prototipagem, que é o que a gente chama de criação do protótipo sujo, ou um protótipo mais rápido.
Então, que ele seja eficiente para testar o que a gente passou, né, aquele período ali desenvolvendo. Então, ele não é obrigatório sair o modelo físico, mas que saia um mock-up, um desenho, uma infraestrutura, alguma coisa nessa linha que apresente o que estava sendo discutido e o que foi definido. E o teste é, se usar nessa estrutura, os usuários querem, porque uma coisa é a gente aqui desenhando, outra coisa vai ser o usuário realmente utilizando. Tá? Então, isso aqui vai impactar também, porque aí você ajusta também os feedbacks, melhorias e o resultado. Então, você consegue monitorar como foi essa percepção do seu usuário. Outro método, a gente já falou muito nele aqui nessas nossas aulas, é a análise SWOT. Então, lembrando, o que é que vocês vão olhar aqui na análise SWOT? Força e fraqueza, que são pontos internos, e ameaças e fortaleza, que vai ser oportunidades e ameaças, que são os pontos externos. Então, forças internas, eu olho para dentro da organização ou da pessoa, e oportunidades e ameaças são que fora pode impactar dentro da organização ou a pessoa. Tá? Então, aqui eu vou estar olhando tendências de mercado de identificação de ameaças. Então, uma guerra, gente, ela pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. Ela pode ser uma ameaça para quem estava produzindo alimentos e com a guerra vai ter bombardeios e teve problema naquela área, mas ela é uma oportunidade para quem faz armas, ela é oportunidade para quem vai vender medicamentos. Então, não olhem que um ponto ele sempre é ruim. É aquela história que quando começa a chover, alguém vai vender um guarda-chuva. Então, a chuva para uns que se molhou foi uma ameaça, mas para quem vende o guarda-chuva é uma oportunidade. Tá? Então, são esses pontos que você vai estar olhando aqui quando a gente vai falar de análise SWOT. Outra linha que a gente usa muito dentro das corporações são pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D. Então, o P&D vai ser como é que eu vou investir, certo? Em novas tecnologias, em novas soluções. E daqui também a gente vai estar pensando em como vai melhorar toda essa estrutura a partir de laboratórios. Então, testes que possam ser mais robustos ou testes que eu possa ter em parcerias. Então, a criação de laboratórios internos para pesquisas dedicadas e fomentar uma cultura também de experimentação e aprendizado dentro da corporação. Eu posso ter parcerias acadêmicas ou com institutos de pesquisa, então a empresa financia um projeto dentro da universidade ou do instituto para poder gerar, então é uma colaboração, um collab bem de novos conhecimentos. E a participação de algum programa de incubação ou aceleração dentro dessas ações via startups. E eu também tenho o financiamento de P&D, que são alocações de recursos financeiros para projetos de P&D e busca de subsídios e incentivos governamentais para inovação. Uma outra linha que vocês podem ouvir é PDI. O P&D é pesquisa e desenvolvimento, o PDI é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, eu posso olhar aqui como pesquisa e desenvolvimento com investimento de recurso, uso de parcerias e laboratórios internos fechados, ou eu posso estar olhando para tudo isso e aplicar para o mercado. Então, o PDI hoje é o mais utilizado, tá bom? Outra linha que a gente vai estar usando é análise de dados e inteligência artificial. Então, aqui você vai estar verificando como vai utilizar a Big Data e a inteligência artificial para identificar os padrões, tá? Que possam te levar a novas inovações, a outros produtos e serviços. Então, aqui eu tenho uma análise preditiva, que você pode fazer o uso do algoritmo e da IA para prever tendências, tanto de mercado como de comportamento do consumidor. Também pode identificar a oportunidade de personalização e novos mercados. Então, a gente já citou o que seria essa personalização. Se vocês prestarem um pouco de atenção também no dia a dia de vocês vejam como bot, alguns bots pelo WhatsApp que vocês estão utilizando. Então, você já não conversa mais com call center, eles vão filtrando já pelo bot e aquela personalização ele pode
gerar uma conversa individual. E aí ele vai começar a entender o que é que você prefere ouvir. Tá? Então, a gente consegue ter uma personalização. Ou produtos como a Netflix faz com você, que quando você abre a tela do seu Netflix é diferente da tela do seu irmão. Por quê? Porque ali ele já está olhando por inteligência artificial quais são os conteúdos, quais são os filmes que você acaba usando e gostando muito mais. Então, ele só vai colocar coisas que você tem preferência. Então, cada pessoa acaba tendo perfis e sugestões diferenciadas. Isso é uma personalização. Também a gente olha aqui a mineração de dados. Então, a gente começa a olhar como é que tem essa extensão de insights, também desses insights valiosos pelo um volume grande de informações que vão chegando pelos dados. Nessa mineração, você olha também uma análise de feedback. Então, você vai olhar quais são os padrões e como as respostas dos seus clientes estão funcionando, tá? E essas interações de redes sociais também podem te ajudar. E automações de processo. O que seria isso? Você implementar soluções de RPA, automação de robótica de processos. Então, são robôs, né, algumas inteligências que vão estar rodando para aumentar a eficiência de equipamentos, máquinas e algumas estruturas. Então, tem algumas fábricas hoje, fábricas de automóveis em geral, a redução de pessoas nas máquinas já caiu muito. Então, eles usam robôs para fazer a montagem dos carros, e aí eles ganham eficiência, né, e diminuem custo. Tá? E identificar também as áreas onde essa automação pode gerar inovações. Então, nessas máquinas, né, ou nesses usos de robôs para montagem de carro, como é que eu posso inovar? Como é que eu posso melhorar? Como eu posso reduzir custo? Então, a gente vai estar olhando também a partir dessa análise de dados. Outra análise e mapeamento que a gente vai estar pensando aqui é como você vai mapear a jornada do seu cliente. A gente falou muito interno, muito processo, mas o cliente faz toda a diferença. Você só tem um negócio se você tiver clientes, então você vai ter que vender. Para algumas pessoas isso pode ser difícil, mas esse é o cerne de um negócio. Então, as pessoas têm que comprar e utilizar seu produto ou seu serviço. E quando eu estou falando de jornada do cliente, essa é quando a gente falou ali do pós-digital, o grande cerne. Então, a gente vai estar aqui pensando, sim, em como o cliente vai estar usando e se relacionando com nossas marcas, nossa empresa, nossos produtos, nossos serviços. Tá? Então, nessa linha aqui, vocês vão analisar, sim, a jornada do cliente para identificação, a fricção e a oportunidade de melhoria. E o que seria essa jornada? Vocês vão pensar nessa jornada como da hora que o cliente descobre quem é o seu produto, ou descobre qual é a sua marca, até a hora que ele já comprou e ele começa a se relacionar, comprando mais ou indicando seu produto. Então, é uma jornada longa que pode ter processos de demora, de análise, de comparação, processos de compra, carrinhos, idas, né? Então, a cada modelo de negócio pode variar. Então, quando você cria esse mapa de jornada do cliente, criar um mapa que ele detalhe a interação do cliente com a organização. Então, aqui ele entra com a rede social, aqui ele vai na loja, aqui ele chega no marketplace. Então, vocês vão começar a mapear como é que ele se relaciona. Identificar também quais são os pontos de contrato crítico para melhoria. Então, a partir dessa análise, se ele entra aqui no e-commerce, quanto tempo ele está levando para fechar a compra? Ele só está criando carrinhos e abandonando? O que é que a gente vai fazer para melhorar? Então, esses pontos vocês vão estar pensando também nesse mapeamento. Feedback do cliente vai ser coletar dados de feedback, respostas, retornos, interações, e aí que vocês vão estar usando essas informações. E, dentro dessa análise, também identificar quais são as necessidades não atendidas e as áreas para inovação. Então, a partir do que você escuta desse seu cliente, vai estar bem ativo toda essa sua estrutura. Tá? E o Net Promoter Score, que é o NPS, o famoso NPS, que vai medir os pontos de interação e qualidade e satisfação do seu cliente. Então, o NPS ele vai medir e avaliar a satisfação e lealdade do cliente. O que seria isso? Você vai fazer uma marcação de 10 pontos, né, de
de 1 a 10, e quando ele vai marcar, você já deve ter respondido várias vezes essa pesquisa. Quando você está olhando o NPS, de 1 a 6, você está falando mal, tá degradando, né, a sua relação. De 7 a 8, você é neutro. Então, a pessoa está, ok, é um 8, mais ou menos. E de 9 a 10 é quando você está com pontuação positiva. Então, quanto mais 9 e 10, no final, o NPS ele vai fazer uma média aritmética, vai fazer uma média dessa pontuação para dizer o quanto você está sendo, né, naquele evento, naquela ação, naquele produto, naquela pesquisa. Então, o NPS vai dizer essa satisfação. Então, a gente vai sempre evitar o de 1 a 6, porque é muito número, então você vai estar sendo muito negativo. Então, se esse número ficar baixo, o número mais baixo, ele diminui o seu número positivo. Tá? Então, o quanto mais 9 e 10, melhores. E quanto menos de 8 a 1, melhor. Tá? E dentro desses frameworks, como vocês já sabem o que é framework, é uma infraestrutura que a gente usa, nos apoia em gestão e tomadas de decisão, a gente vai ter aqui algumas matrizes que eu vou mostrar para vocês, que são gráficos que a gente utiliza. Eu vou colocar para vocês a figura, mas no final vocês podem achar dentro da internet aplicativos, soluções e algumas outras integrações também, tá bom? Então, a gente vai estar falando aqui de matriz de priorização, a análise de custo-benefício, o Business Model Canvas e o Scamper, que a gente já citou um pouquinho no início da aula. Então, nessa história, quando a gente está falando aqui de priorizar ideias ou priorizar tarefas, quando uma organização é exponencial, ela começa a pensar em o que é que eu faço mais rápido e mais bem feito. Né? Tudo é muito rápido, muito eficiente, isso aqui vai ser pontos de metodologias ágeis. Então, aqui eu vou estar olhando dentro desse gráfico qual é a urgência das coisas, das entregas. Lembra que aqui é uma tarefa. E qual a importância dessa tarefa para a resolução da melhor forma possível. Então, aqui eu vou ter 4 quadrantes. Tá? Se eu tenho algo que é de baixa importância e de baixa urgência, ele não é nem importante nem urgente, eu posso eliminar. Então, eu não preciso resolver isso. Tá? Se ele é importante, mas não é urgente, eu posso programar. Eu posso deixar para amanhã, posso deixar para a semana que vem. E eu crio uma nova agenda. Se essa tarefa ela é urgente, mas não é importante, eu posso delegar para que alguém faça. Tá bom? Agora, se ela é importante, ela é urgente, então eu tenho que fazer agora. Essa linha aqui é fantástica, é maravilhosa quando a gente consegue usar muito bem feito, porque aí você consegue saber que horas e o que você vai programar, o que você vai eliminar, o que você vai delegar e o que você vai ter que fazer agora. Então, sua prioridade vai estar sempre no que é urgente e importante. Tá? Então, a gente começa a mensurar dentro dessas ações essa estrutura. Outra matriz que a gente está aqui para explicar para vocês é a matriz de custo-benefício. Ela parece um pouco, tá, com a que a gente fez de gestão de tarefas, só que aqui eu tenho um outro quadrante. Eu vou estar falando aqui de benefício, tá, na linha X, e na linha Y eu estou falando de custo. Então, se a estrutura aqui, a solução, a tarefa, o produto, ele tem baixo custo e baixo benefício, fazer quando der. Tá? Se ele também tem um custo alto e um benefício baixo, eu posso ignorar. Nessa estrutura do custo baixo e um benefício alto, vou fazer agora. E com custo alto, eu posso, e um benefício alto, programar para fazer. Lembre que isso aqui está diferente dessa outra figurinha daqui. Tá? Aqui eu estou priorizando tarefas. É uma tarefa. Tá? Sua agenda, você cria sua agenda e o que é que você vai fazer? Aqui você está priorizando isso.
o que a gente vai estar olhando? Importância e urgência. Tá bom? É diferente. Vocês estão achando que podem misturar, mas não. Aqui é a urgência de fazer a coisa e a importância de fazer a coisa. Nesse outro, eu estou olhando o benefício daquilo e o custo. Então, aqui são outros pontos. Aqui eu vou estar olhando esse produto. Ele tem um custo alto e um benefício alto? Então, eu vou ter que fazer ele. Ele tem um benefício baixo e um custo alto, então eu posso ignorar agora. Por quê? Porque é um benefício, mas o custo está muito alto. Vai valer eu desenvolver agora? Eu tenho grana para poder bancar esse custo? Não, então eu dou uma ignorada. Entendeu? Aqui, o fazer agora, né, nessa linha, vai ser o que eu tenho o maior benefício e o menor custo. Consegue entender? A gente mudou. Aqui eu tenho que olhar esse quadrante. Então, eu tenho que fazer agora o que me traz menor custo e maior benefício, tá bom? E aí, o que é que vai se completar aqui? Isso aqui vai ajudar um pouquinho para vocês entenderem esse passo a passo da matriz de priorização. Então, aqui eu vou fazer uma lista das prioridades, definir os critérios que eu vou selecionar, atribuir uma pontuação para cada quadrante, para cada critério, fazer uma associação de pontuação para cada quadrante e montar também um ranking dessas demandas. E daí eu monto um ranking de demanda. O que é isso? Quando vocês chegam aqui o produto que eu estou fazendo aqui, um software de gestão de pessoas. Ele vai ter um custo muito baixo e é um benefício, vai aumentar meu lucro, né? Um produto novo, daí ele entra aqui. Ou ele não vai mudar muito, o custo dele é muito alto para desenvolver. Então, ele vai entrar aqui. Então, esses pontos que vocês olham quando a gente está falando aqui de custo-benefício, tá bom? Então, as soluções, os rankings, quando a gente fala, vocês podem colocar em várias áreas desse quadrante. E uma outra ferramenta que a gente usa bem, principalmente você que vai estar começando a criar uma ideia, eu quero criar um negócio, Morgana, agora eu quero começar a minha empresa exponencial. Então, você vai começar aqui pelo Canvas, ou Business Model Canvas, que é uma ferramenta que foi criada a partir de um collab internacional, com vários consultores, vários analistas, para ver quais seriam essas melhores formas. Então, nessa figura aqui, a gente vai começar pela proposta de valor, o centro. O centro de tudo é quais benefícios você está oferecendo para o seu cliente. O que é que você está mensurando aqui? O que é que você vai entregar? Você vai melhorar, vai economizar tempo, vai trazer eficiência, vai trazer beleza, vai trazer saúde? Qual o benefício? Nesse outro ponto, você vai olhar aqui quais são os seus clientes. Quem é o segmento? São pessoas de terceira idade, mulheres de terceira idade. São mulheres de terceira idade que gostam de assuntos modernos. Então, você começa a desenhar o seu cliente. Daí, você vai pensar como essa proposta de valor chega nesse cliente. Então, quais são as suas formas de relacionamento? Quais são suas formas de criar? Você vai ter redes sociais, você vai criar estratégia de personalização. O que você cria para entregar? Aqui vai ser os canais. Como você entrega a proposta de valor para os seus clientes? Você vai ter uma loja física, um marketplace, é uma compra direta? O que é que você vai estar fazendo? Nesse outro campo aqui, a gente vai estar falando em como você vai ganhar dinheiro. Então, essa área é muito importante, que é como é que você vai monetizar. Então, essa área aqui é como é que eu vou fazer essa proposta de valor chegar para o meu cliente e ele gere lucro. Aqui é o lucro do negócio. Nessa outra área aqui, a gente já tem uma outra linha, que é a parte mais técnica. Então, quais são as suas tarefas chaves que você vai estar fazendo? O que é que eu preciso de verdade fazer agora para que isso aqui aconteça? Eu preciso desenvolver uma plataforma, eu preciso abrir um canal, um site. Então, você vai fazendo as atividades. Aqui são os recursos que você precisa.
E recursos são meios e pessoas. Então, eu preciso de um desenvolvedor, eu preciso de uma consultoria, eu preciso comprar 5 equipamentos, eu preciso. Vai ser aqui nos recursos chaves. E aqui são as parcerias chaves. Quem pode te ajudar para que isso aconteça? Tá? Então, você vai colocar, pode ser empresas, pessoas. Lembre que se você paga, ela não é tão parceira assim, tá? Ela é um fornecedor seu. Então, aqui seria mais um parceiro. Quem trabalha junto, quem cria junto. Então, pensem bem direitinho aqui. E essa aqui é os custos. Quais são os custos envolvidos para que essa proposta de valor chegue para esses clientes? Então, aqui no final, quais são os custos que você vai estar mensurando? Tudo isso aqui é custo, tá? As formas de relacionamento são custos, os canais são custos, as atividades têm custos e os recursos, as soluções aqui chaves, os recursos chaves também são custos. Então, você tem que saber que para isso acontecer, por quê? Porque quando você for comparar aqui no meio mais visual, você vê que esses custos têm que ser pagos por essa forma de monetização. Senão você vai ter prejuízo. Então, se esses custos forem muito altos, essa monetização tem que ser redesenhada. Ou você vai ter que pivotar, né, mudar alguma coisa aqui no modelo que você está desenhando. Então, é esses pontos que você olha aqui dentro dessa ferramenta. E outra ferramenta que a gente já falou lá dentro da ideação e que pode usar também dentro da metodologia do Design Thinking, que é o Scamper. Então, aqui eu vou estar pensando em como, a partir de um produto, né, o passador, eu posso substituir alguma coisa. Aqui a empresa deve definir se tem alguma alteração na produção. Mas o que é que eu posso substituir? Eu posso substituir um produto, eu posso substituir um serviço? Ou eu posso combinar? Observar o que eu já tenho e combinar cores, combinar produtos, refazer estruturas. Tá? Então, aqui a gente combina também com outras formas. Ou eu posso adaptar. Então, o gestor também pode ver que ambiente ou serviço, produto, tem uma possibilidade também de mudar. Eu posso adaptar esse produto para outro mercado, esse produto para outro tipo de cliente. Então, isso a gente consegue adaptar, tá bom? Ou eu tenho que modificar. A equipe vai tirar, né, o produto e o serviço aqui para entender o que pode ser mudado mesmo. Aí eu mudo o botão, mudo tecnologia, mudo software, mudo componente. O que é que você pode mudar? Ou aqui eu posso também propor, dentro de uma linha aqui, algumas estruturas do processo de brainstorming, alguns focos, né, de novidade. Então, dentro da estrutura, eu posso propor coisas novas. E aí, das coisas novas, eu posso criar outros processos de integração. Também podemos eliminar. Então, eu posso tirar dentro dessas estruturas coisas que eu vejo que não funcionam, que ninguém usa mais, que não faz sentido. Ah, aquele botão está ali para quê? Alguém aperta aquele botão? Então, você começa a tirar. E lembre que, às vezes, eu tiro um botão de um controle porque ninguém usa e aquele botão tinha custo, né? Porque eu tinha que criar um modelo novo, eu tinha um custo do botão, eu tinha um custo do sistema por trás do botão e por que aquele botão está ali? Então, se vocês prestarem atenção nos controles remotos que a gente tem das TVs de 10 anos atrás para as TVs agora, elas quase não têm mais botões. Né? Então, isso impacta também que pode ter sido usado uma dessas metodologias. E eu posso reorganizar. Então, aqui eu posso equiparar a produção, equiparar produto, né? Reorganizar alguns processos internos. Tá? Então, a gente começa a ver essas mudanças, essas metodologias. Mas o que a gente vai começar a falar aqui é agora sobre mapear os modelos de negócio disruptivos. Então, a gente vai começar a olhar isso com mais calma e mais tranquilidade. Então, se prepara que a gente começa a próxima aula.